Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. É um prazer poder estar aqui novamente para mais uma aula. E hoje, turminha, nossa aula do projeto Leia. Vamos começar nossa aula? Vamos lá? Qual o seu conto de fadas favorito e o que mais você gosta nessa história? E aí, galera? Qual o seu conto de fadas favorito? Vamos lá, podem ir respondendo. Minhas anteninhas já estão aqui ligadinhas para captar respostas. Vamos lá? Ouvi alguém falando aí, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, isso mesmo. O que mais? Tem mais algum aí? Branca de Neve, muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de conto, isso mesmo. Vamos conhecer as características de conto e nós teremos um conto super divertido nessa aula, tá? Mas antes, vamos ver aí qual é o nosso desafio. O desafio de hoje é despertar o interesse e o prazer pela leitura e pela escuta através da contação de histórias, incentivando a imaginação e a criatividade. Então, despertar o interesse pela leitura, possibilitar aí o conhecimento através das leituras, né? Conhecer lugares, né? Imaginar lugares diferentes, personagens, não é mesmo? Então, vamos conhecer aí um pouquinho sobre o conto. O que é conto e quais as características típicas desse gênero? Personagens. Apresenta animais com características humanas, fala e sentimentos. Enredo. Gira em torno de um personagem principal que enfrenta desafios e passa por uma transformação. Tem lição de moral. Embora nem todos os contos de fadas tenham uma moral explícita, o Patinho Feio aborda temas como aceitação, diferença e autoestima. Então aí vocês já começam a descobrir aí, já começam a descobrir qual é o conto de fadas que nós vamos trabalhar hoje. Isso mesmo. Vamos lá? Quem falou aí Patinho Feio? Acertou! O conto de hoje, gente, é esse aí. A história de hoje é O Patinho Feio. E vamos lembrar do nosso combinado? O combinado é o seguinte: quem não ouviu essa história vai ouvir de maneira diferente. Quem já ouviu vai ouvir novamente e ainda contar para muita gente. Combinado? Então se preparem porque vai começar a história O Patinho Feio. Vamos lá? Era uma vez uma pata que estava muito orgulhosa pela ninhada de ovos que havia botado. Faltava pouco para os patinhos nascerem e ela estava muito feliz. Quando chegou o tempo certo, os ovos se quebraram e nasceram os patinhos, mas um deles era diferente, era muito feio. O coitadinho do patinho era tão feio que até a pata tinha pena dele. Os outros patinhos eram amarelinhos, mas ele era cinza e desengonçado. Gente, olha só. Então, quando nasceram os patinhos, tinham lá bem diferente. E até a mamãe pata ficava com dó, porque ele era muito desengonçado, gente. E os irmãozinhos começaram a criticar, porque ele era bem diferente. A pata saiu para passear muito orgulhosa. Exibia seus patinhos, porém todos riam do patinho feio. Ao ver aquele patinho tão diferente, diziam: os outros são tão bonitinhos e esse é tão feio. Isso deixava o patinho feio muito triste. Um dia, cansado de ouvir tantos comentários e cheio de vergonha, o patinho feio fugiu para dentro da floresta. Longe de casa, o patinho feio conheceu novos animais que o tratavam normalmente, mas estranhavam o fato dele dizer que era um pato. Então, ele, muito triste, chateado, foi embora, fugiu para dentro de uma floresta. E lá, todo mundo tratava ele normalmente. Ninguém falava que ele era feio, o que deixava os outros animais assim, achando estranho, era ele falar que era um pato. Mas tudo bem, então ele era bem aceito lá. Certo dia, quando já estava bem crescido, chegou a um lago onde nadavam vários cisnes, todos bonitos e charmosos.
Quando o patinho feio os viu, ficou cheio de encanto pela beleza e elegância dos cisnes. Então, o patinho feio pensou: se todos me acham feio, imagine o que dirão esses cisnes. Serei expulso daqui. Ao se aproximar do lago, observou seu reflexo e viu que havia crescido. Não era mais cinza, e sim branco, com um belo pescoço e muito elegante. Os outros cisnes, ao ver o patinho, perguntaram: quem é o belo jovem? E o patinho percebeu que nunca fora um pato, e sim um cisne, e viveu muito feliz ao lado dos outros cisnes. Olha que interessante, gente. Nesse momento aí, o patinho feio percebe que ele não era um pato, muito menos feio. Ele era lindo, já tinha crescido, era branco e ele percebeu então que ele era um cisne. E viveu feliz para sempre junto da nova família. Gente, olha que interessante. Aí ele percebe, né, que ele não era um patinho e era um cisne. Ele era lindo, tinha suas qualidades e ele era belo, tá bom? Então é isso aí, gente. A gente tem que entender que nós devemos aceitar o jeito que a gente é, né? Sem ter que imitar o outro, sem querer ser o outro, né? Aceitar as diferenças, aceitar as nossas diferenças, perceber que nós não temos que ser iguais aos outros, que nós temos nossas qualidades, tá? Vamos fazer uma atividade? Vamos lá? A hora da atividade aí. O texto lido é classificado como: letra A, uma notícia, uma lenda, uma fábula ou um conto, turminha? Nós estamos falando de qual gênero textual? Isso mesmo, galerinha esperta já respondendo para mim. Resposta correta, letra D. Trata-se de um conto, né? Gente, acabou de fazer a leitura de um conto. Segunda atividade. Por que o filhote foi chamado de patinho feio pelos outros animais? Letra A. Porque não sabia nadar? Letra B. Porque era diferente dos irmãos? Letra C. Porque não sabia voar? Ou letra D. Porque fazia muito barulho? E aí, galerinha, podem responder. Vamos lá. Letra A, B, C ou D? Vamos ver qual é a resposta? Isso, parabéns, muito bem. Resposta correta, letra B, porque era diferente dos irmãos, né? Por ser diferente, ele foi chamado de patinho feio, né? Na verdade, ele não era um patinho, mas ele foi chamado de feio porque ele era diferente. O que aconteceu com o patinho após tanto sofrimento? Ele dançou, letra A. Letra B, ele cantou. Letra C, ele sumiu. Letra D, ele foi embora. E aí, galerinha, o que ele fez depois de ficar tanto tempo triste e sofrendo? Ele foi embora, né? Resposta correta, letra D. Ele foi embora porque ele se sentia muito mal, se sentia chateado, porque todo mundo tratava ele mal, né? E ele pegou as coisinhas dele, simplesmente foi embora, tá? E agora, galera, eu quero convidar vocês para a gente refletir um pouco sobre esse conto. Vamos acompanhar a leitura aí? Na história, o patinho feio, ele sofria porque era diferente dos outros, mas no final ele descobriu que ser diferente é o que fazia especial. Na nossa turma, cada um tem o seu jeito, tem a sua cor, seu tamanho, seu cabelo, seu sorriso. E tudo isso é muito bonito. Ninguém é igual ao outro, e isso que torna o mundo mais colorido. Vamos aprender a respeitar cada colega e também a gostar de quem nós somos, isso mesmo. Então é isso daí, né? A lição de moral, a ideia que esse conto traz pra gente é essa, que a gente aceite a maneira que nós somos, né? Cada um tem o seu jeito de ser,
Cada coleguinha tem as suas características e as suas qualidades. Devemos respeitar a todos porque nós não somos iguais. Temos características diferentes, gosto diferente, né? E ainda bem por isso, né? Imaginou se todo mundo fosse igualzinho? Então é isso aí, galera. Vamos aprender a respeitar as diferenças, ok? E o que nós aprendemos hoje? Ler é como abrir uma porta mágica para um mundo cheio de coisas incríveis, né? Então, quero deixar para vocês aí uma proposta. Pesquisem outros contos de fadas, façam a leitura e reconta para os amigos, combinado? Espero que tenham gostado da aula. Aguardo todos na próxima. Não esquece de dar um joinha na nossa aula, compartilhar com os coleguinhas, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.